Olá, vamos trabalhar mais um bloco do nosso tema Organização do Estado. A gente já está trabalhando já faz alguns blocos, então eu já vou passar direto para o nosso texto, tá? A gente vai começar as competências materiais da União, tá? Artigo 21. Então, vamos começar aqui. Competência material da União é uma competência administrativa, ok? É uma competência administrativa, não é uma competência legislativa, tá? E é uma competência também que a gente diz que ela é exclusiva, ou seja, ela é não delegável, ok? Não delegável, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros itens a gente vai interpretar, e aqui é só a título mesmo de conhecimento, porque isso não vai ser perguntado numa prova, mas os primeiros incisos do artigo 21 não falam especificamente de competências da União, mas de competências da República Federativa do Brasil. Lembra que nos blocos anteriores a gente já trabalhou isso? Que a gente tem a pessoa jurídica de direito público interno, a União, e a pessoa jurídica de direito público externo, a República Federativa do Brasil. Então, aqui a gente vai ter competências externas, competências internacionais, que são executadas, na verdade, pela República Federativa do Brasil. Então, olha só, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais é uma competência de âmbito externo. E, na prática, não seria bem da União, seria da República Federativa do Brasil. Declarar guerra e celebrar paz é também no âmbito externo, porque quando é uma, entre aspas, guerra interna, é intervenção federal, aí seria a União, a gente vai ver aqui, tá? Assegurar a defesa nacional é interno e externo, tá? Mas vamos pensar que está se defendendo de outra força estrangeira. É interno e externo? Não. Pode ser considerado de forma interna ou de forma externa. Mas aqui, nessa sequência, a gente faz a gente entender que essa defesa é em relação a um ataque estrangeiro. Então, seria externo, ok? Externo. E permitir, nos casos previstos em lei, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam territorialmente. Externo, ok? Então, na verdade, isso aqui, você vai considerar que é artigo 21, incisos 1, 2, 3 e 4, vai considerar que é da União, mas na prática, isso aqui é de natureza externa. Então, quem vai fazer isso é a República Federativa do Brasil. Mas que você já sabe, que a gente já viu isso em bloco anterior, o Estado brasileiro ele tem uma dupla personalidade jurídica. Ok? Dupla personalidade jurídica. Ele, ao mesmo tempo, é a União, pessoa jurídica de direito público interno, e é a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo. Então, a gente pode interpretar, isso não é muito chamado a atenção pelos autores, não, tá? Eu é que gosto de demonstrar isso para você. Até porque, caso você queira comparar isso aqui com a parte do Poder Executivo, essas atribuições aqui, quando exercidas pelo presidente, certo? Ela vai ser exercida por ele como chefe de Estado. Inclusive, essas atribuições estão lá no artigo 84, tá? Na aula de Poder Executivo, a gente aborda isso. Elas são exercidas pelo presidente da República como chefe de Estado. O chefe de Estado, ele está representando a República Federativa do Brasil. Quando ele representa a União, ele é chefe de governo, ok? É claro que não é só o presidente que atua aqui, mas é ele que declara a guerra, é ele que celebra a paz, ele que é o comandante supremo das Forças Armadas, certo? Então, ele que nomeia o seu ministro das Relações Exteriores e dos seus embaixadores, certo? Ele é o chefe deles. Então, ele é na hierarquia das autoridades, ele é o chefe, tá bom? Então, só para a gente ilustrar aqui, mas você, para a sua prova objetiva, competências da União, materiais, administrativas, exclusivas, ou seja, não delegáveis, ok? Não quer dizer que alguma delas, porque quando eu digo aqui exclusivas, não estou falando só desses 4 incisos, não, tem mais incisos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Quando eu digo exclusivas,
quer dizer que é da União, mas pode ser da União na sua administração pública direta ou indireta, tá bom? Nesse momento aqui, da União no âmbito externo e, obviamente, a administração pública direta, né? Se a gente vai falar, são os órgãos, o Ministério das Relações Exteriores, são as Forças Armadas, o Gabinete da Presidência da República, está tudo ainda no âmbito da cúpula, né? Da União. Mas é uma atribuição de âmbito externo que, na verdade, é exercida pelo presidente da República como chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil, tá bom? Vamos lá, superando esse slide, vamos para o próximo. Decretar estado de sítio é interno, estado de defesa interno e intervenção federal. Isso aqui é o sistema constitucional das crises, tá? Em tempos de crise, a regra é a autonomia. Em tempos de crise, a gente pode ter, em regra, a Constituição defende a autonomia dos entes federativos e defende os direitos fundamentais. Em situações de crise, obedecendo literalmente os dispositivos constitucionais, a gente pode ter situações de estado de defesa, que é mais brando, estado de sítio, que é mais grave, e intervenção federal, que é outra modalidade de sistema constitucional das crises. Então, assim, intervenção federal atua sobre os estados e Distrito Federal, então tira parcialmente ou totalmente e momentaneamente sempre a autonomia dos entes federativos, não tem, para ter quebra da autonomia dos municípios de algum estado, tem que ser o próprio estado, não tem intervenção federal sobre município, tá? Tem intervenção federal sobre estado. O único município que poderia sofrer intervenção federal seria o município do território federal, mas atualmente a gente não tem território federal, tá bom? Já o estado de defesa e o estado de sítio, existe uma lista lá na Constituição que fala sobre as situações em que é possível estado de defesa e estado de sítio, e eles vão, de forma temporária, atingir determinados direitos fundamentais, ok? Umas listas lá de direitos fundamentais. Só que esses são casos excepcionais que devem ser obedecidos conforme dispositivo constitucional, então não cabe interpretação extensiva. O estado de defesa não precisa de autorização do Congresso e é mais brando, e o estado de sítio precisa de autorização do Congresso Nacional, por voto de maioria absoluta, e ele é mais severo, tá bom? Por hora, só isso que eu vou falar. Existe aula específica sobre esses assuntos, tá? Vamos lá. Autorizar. Então, quem vai, até acrescentar aqui, quem vai exercer essa função é o presidente da República, como chefe de governo, mas obedecendo os dispositivos constitucionais. Então, ora ele precisa de autorização, ora ele precisa de aprovação, certo? A intervenção federal, por exemplo, se ela é determinada pelo judiciário, requisitada pelo judiciário, o presidente da República vai acatar a requisição. Mas se é ele que toma a iniciativa, essa intervenção tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, não é autorizada, é aprovada, tá? Vamos lá, mas nas aulas próprias a gente estuda isso com detalhe. Mas é o presidente da República como chefe de governo. Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Isso aqui é competência da União? Mas neste caso já fica com órgãos, né, da administração pública direta, ambos da administração pública direta. Atualmente, a gente tem o seguinte, o Exército, Exército Brasileiro, ele autoriza e fiscaliza a produção e comércio de material bélico de uso privativo das Forças Armadas, e a Polícia Federal tem um departamento, assim como tem uma seção do Exército que atua nessa área, tem um departamento da Polícia Federal que vai autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico quando são armas de uso civil, tá? Mas, de qualquer forma, EB e Polícia Federal são quem? União, tá bom? Emitir moeda, Banco Central. Aí já é a administração pública indireta, porque o Banco Central é uma autarquia, mas é União, tá bom? Eu quero, inclusive, eu estou fazendo isso, não vou fazer em todos os pontos, talvez,
Mas eu estou fazendo isso, indicando quem faz, para você entender, assimilar, porque não sei quem está me assistindo agora, mas tem alguns alunos que não conseguem abstrair a união. A união, na verdade, ela é um ente federativo, mas ela é um ente fictício, não é? Todos os outros entes são fictícios também. Então, quem é a União? A União é o Poder Executivo Federal, é o Poder Legislativo Federal, é o Poder Judiciário Federal, é o Ministério Público da União, né? Que aí entra a divisão do Ministério Público, é a Defensoria Pública no âmbito da União, enfim. Então, quem é essa União? Essa União é o Presidente da República? É, mas essa União também é o Exército Brasileiro, é a Aeronáutica, é a Marinha, certo? É a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Federal, só que esses são no Executivo. Mas também a União é o Congresso Nacional, a União é o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, na verdade, o que eu estou mostrando para você aqui é tentando fazer com que você concretize essa abstração, né, dessa figura fictícia que é a União, nesses pontos aqui. Então, a gente vai identificar, por exemplo, tentar identificar que é o máximo quem faz o quê, sabendo que todo mundo que está aqui é a União. O Banco Central é a União, tá? Karina, eu vou conseguir identificar todos? Às vezes não. Às vezes, no momento, pode ser que antes era do Ministério das Cidades, agora é do Ministério da Integração, mudou o nome do ministério, mas a gente sabe que ministério é a União. Talvez você não consiga identificar perfeitamente, porque algumas atribuições aqui podem variar de pasta ministerial, dependendo de determinação do presidente da República, mas, de qualquer forma, você sabe que é a União, tá bom? Vamos lá. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguro e previdência privada. Aqui a gente tem, só para ilustrar, Bacen, ok? E aqui, seguro é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ambas autarquias da União, a Administração Pública Indireta da União. Karina, eu preciso decorar esse negócio de SUSEP? Não. Eu só estou mostrando para você para ficar mais concreto, entendeu? Na verdade, é a União, mas a União... E aí você pode aproveitar e pegar aquele seu estudo de direito administrativo e aplicar aqui. É perfeito, porque você vai ver aqui as autarquias, os órgãos, as entidades da administração pública direta e indireta, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui jurisprudência, que eu sempre gosto de trazer, competência da União para legislar sobre direito penal e material bélico. Lei 1317, 2004, de Rondônia, lei estadual que autoriza a utilização pelas polícias civil e militar de armas de fogo apreendidas. A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, a gente nem está falando ainda de competência legislativa, tá? Mas eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui com você. Complementada pela competência, isso aqui a gente já viu, para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas em situação irregular. Presta atenção, vamos voltar aqui. Nós acabamos de ver bem aqui que compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Então, eu já te adianto. Quando a gente chegar lá no artigo 22, a gente vai ver, num inciso lá, que eu não lembro o número do inciso, para ser bem sincera com você, e eu, inclusive, faço questão de tirar aqui, eu só coloco o tiquezinho aqui, tiro o número dos incisos, porque você tem que se preocupar em aprender o conteúdo. O número de inciso não é preocupação nossa. Apesar de muitos aqui eu consigo identificar de memória os incisos, mas eu não me preocupo com isso. Eu identifico de memória porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, tá? Então, está lá o artigo 22, tem um dispositivo, um inciso que diz que compete à União, privativamente, legislar sobre material bélico. Ok? Óbvio, se é ela que autoriza, fiscaliza e controla, imagine se ela autoriza, fiscaliza e controla, mas não é ela que legisla. Então, muito do que a gente vai ver aqui de competência administrativa, a gente vai ver da União, perdão, competência administrativa da União, a gente vai ver repetido lá no 22 como competência legislativa da União, ou seja, a União legisla sobre essa matéria. Por exemplo, sistema financeiro, está vendo esses dois aqui, esses dois últimos aqui? Isso aqui é Sistema Financeiro Nacional. Só quem legisla sobre o Sistema Financeiro Nacional é a União. E só quem controla, administra, fiscaliza o Sistema Financeiro Nacional é a União. Quer ver uma coisa? Até horário de funcionamento de banco.
Horário de funcionamento de banco, quem legisla sobre isso é a União. Tem uma lista enorme que eu poderia te dar de ações de controle de constitucionalidade, onde municípios tentaram legislar funcionamento de banco. Porque, se você for pensar, a rotina do funcionamento do comércio no município, sabe aqueles municípios que o comércio fecha na hora do almoço? Municípiozinho do interior? O município fecha na hora do almoço, ou tem município turístico, por exemplo, que tem um movimento de turista que até nem abre tão cedo o comércio, mas fica até 11 horas da noite, meia-noite. Essas cidades turísticas, onde você vai ter um volume de pessoas no comércio, passeando e comprando. Eu não vou citar aqui nomes, mas tem uma infinidade de municípios, inclusive municípios que eu já visitei, já frequentei. Então, o horário de funcionamento do comércio é interesse local. Lembra da teoria da predominância dos interesses? O horário de comércio é interesse local, é o município que legisla. Aí, há uma confusão em achar que horário de banco tem que ser igual ao horário do comércio. Não, horário de banco tem a ver com o sistema bancário. E horário de banco é padrão no Brasil inteiro, é da União. Então, se o município tem um horário de funcionamento diferenciado, porque tem um movimento de turista que começa a frequentar o comércio a partir das 11 horas da manhã e fica até meia-noite, o banco não pode funcionar diferente. O banco vai funcionar de 10 às 4, entendeu? Então, olha só. Esses dois aqui que eu citei é sistema financeiro. Sabe o que você vai encontrar no artigo 22? Compete à União legislar sobre o sistema financeiro. Aqui, material bélico, se é ela que cuida, que administra, é ela que legisla. Então, passamos para a jurisprudência. Olha só. Competência da União para legislar, certo? Sobre direito penal e material bélico. Lei 1317, de 2004, do estado de Rondônia. Então, lá em Rondônia, uma lei estadual quis legislar sobre a questão do uso de armas, né, de material bélico apreendido. Eles quiseram legislar sobre isso. Mas não pode, gente. Ou é a União a competente, certo? Ou a gente não vai ter uma regra. E qual foi a regra que a gente viu? A União é a competente. Então, está aí, olha. Competência da União para legislar sobre direito penal e material bélico. Lei 1317, do Estado de Rondônia. Lei estadual que autoriza a utilização pelas polícias civil e militar de armas de fogo apreendidas. A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico é artigo 22. A gente não viu ainda esse artigo, mas a gente já adiantou aqui. Complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico. 21 artigo, a gente acabou de ver. Abrange a disciplina sobre a destinação de armas, abrange também o assunto destinação de armas apreendidas e em situação irregular. Portanto, essa lei aqui do Estado de Rondônia ela foi declarada inconstitucional, tá bom? Vamos seguir. Uma outra jurisprudência, agora é uma lei do Estado de Santa Catarina, Lei 12.775, de 2003, que ela diz o seguinte, vamos lá para a jurisprudência, tá? Porque eu não estou com a lei aqui aberta para a gente ver. Competência legislativa, Sistema Financeiro Nacional. Vou te confessar que eu nem lembrava que eu ia colocar uma jurisprudência. Eu trabalho muita jurisprudência dos materiais, eu não estava lembrada no momento que eu falei aqui dos incisos, mas geralmente eu organizo conforme essa sequência, né? Então, está aqui uma sobre o sistema financeiro, tá? Competência legislativa, Sistema Financeiro Nacional. Banco, agência bancária. Adoção de equipamento, só que ele não está falando de horário, tá? Adoção de equipamento que, embora indicado pelo Banco Central, ateste a autenticidade das cédulas de dinheiro nas transações bancárias, previsão de obrigatoriedade. Inadmissibilidade, regras de fiscalização de operações financeiras e a autenticidade do ativo circulante, que é o dinheiro, tá? Competências exclusivas da União, ofensa ao artigo 21, inciso 8º, e do artigo 192 da Constituição. Então, aqui foi uma lei estadual falando sobre o Sistema Financeiro Nacional. O que eu disse para você? Sistema Financeiro Nacional é a União que legisla e é a União que fiscaliza, ok? Então, essa lei estadual de Santa Catarina, ela falava sobre o Sistema Financeiro Nacional, sobre uma máquina, não é? Um aparelho,
um equipamento, a palavra foi equipamento, que atestasse a autenticidade das cédulas, certo? Isso só quem pode dizer, determinar a obrigatoriedade desse uso é a União. Pode ser, gente, que, por exemplo, o Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estava com a melhor das intenções para resolver o problema de falsificação de cédulas, mas a Assembleia Legislativa do Estado não pode legislar sobre isso. O que poderia seriam os deputados estaduais se comunicarem com os deputados federais, representantes de Santa Catarina, para tentar convencê-los, né? Enfim, começar uma campanha para que o Congresso aprovasse uma lei. Aí poderia ter projeto de lei, certo? Enfim, mas não pode a Assembleia Legislativa legislar sobre esse tema, porque o Sistema Financeiro Nacional, assim como material bélico, é competência da União. Vamos lá para o próximo. Só um instantinho. Elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação de território de desenvolvimento econômico e social. Isso aqui geralmente fica a cargo de um ministério, Ministério do Desenvolvimento, Ministério das Cidades, Ministério da Integração. Aí vai depender de como está a distribuição das atividades dentro das pastas ministeriais, porque ministério, o presidente pode mudar as funções dos ministérios e pode propor ao Congresso a criação de ministérios, tá? Mas é União. Ok? É a União, a gente já sabe disso, está bem aqui. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Isso aqui não tem mistério, né? Isso aqui é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Empresa pública da União. Explorar diretamente ou mediante... explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Então, hoje, os serviços de telefonia, né, de telecomunicações como um todo, eles... a gente não tem a exploração direta pela União, a gente tem a União concedendo, autorizando ou permitindo, na maioria, concessão, para que as empresas privadas, né, Vivo, TIM, enfim, Claro e etc., as de internet, enfim, uma série de empresas possam prestar o serviço para a gente. Aí, o que a gente tem aqui? A União mantendo uma agência reguladora, tá? Que é o finalzinho aqui, vou reler, olha. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador, está aqui a agência reguladora, no nosso caso aqui a Anatel, telecomunicações e outros aspectos institucionais, tá bom? Então, é serviço público federal ainda. Telefonia e internet é serviço público federal ainda, só que agora é prestado por particular. No passado, era estatizado, hoje é prestado por particular e tem uma agência reguladora que fiscaliza, onde a gente pode denunciar, enfim. Vamos lá. A Constituição Brasileira, uma jurisprudência aqui, a Constituição Brasileira confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e correio aéreo nacional. É uma grande briga, tá? Essa questão dos Correios. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT ou BCT, empresa pública, entidade da administração indireta da União, criada pelo Decreto-Lei 509, de 69. É porque a gente tem várias brigas judiciais e essa pressão, inclusive, é uma das pressões que o empresariado faz para privatizar também os Correios, porque deixaria de ser exclusivo, tá? Inclusive, já teve até uma interpretação menos restritiva quanto a essa exclusividade, mas a gente tem várias empresas de entrega, não é? FedEx, tem uma JLog, alguma coisa assim. Essas empresas, no início, quando elas começaram a atuar, havia muita briga judicial porque elas estavam atuando numa área que a Constituição diz que é privativa dos Correios. Ah, mas os Correios não entregam com rapidez, os Correios é caro. Essas empresas são caras também.
elas podem até entregar com rapidez algumas coisas, mas elas entregam para as grandes cidades. Eu não sei onde é que você mora, mas, por exemplo, inclusive eu já fiz isso como usuária. Eu queria enviar um presente para uma amiga numa cidade do interior do estado do Pará, e eu não queria ir aos Correios, porque a agência dos Correios, onde eu estava, no local onde eu estava longe, tinha fechado uma agência perto, enfim. Aí eu fui pesquisar várias outras empresas, que eu não estou lembrada aqui os nomes, eu pesquisei todas as disponíveis. Nenhuma entregava nessa cidade, porque é uma cidadezinha de interior. Se fosse numa capital, beleza, ok? Então, essa briga é uma briga por conta de concorrência, porque é dinheiro, mas que com a possível ou não privatização de Correios, se ocorrer, é necessário que essas empresas que substituem, eu não estou defendendo aqui privatização e nem condenando, estou só colocando o contexto para a gente abordar, tem que ser uma empresa que substitua a altura, que entregue na grande cidade, entregue aqui no Rio de Janeiro, no meu prédio tudo chega, mas entregue também no interior do Brasil, porque o cidadão lá do interior do Brasil, ele vai fazer uma compra pelos Correios, né, para entrega, Correio ou outra empresa que virá, uma vez a cada 5 anos, mas ele tem direito também, entendeu? Porque é um serviço público federal. Não é porque vai para a mão de um particular, de uma empresa particular, que deixa de ser um serviço público federal. É essa abordagem que a gente tem que fazer, tá? Então, tem que ter uma agência... Em tese, teria que ter uma agência reguladora também, tá? Em tese. Vamos lá. Parágrafo 1º, tá? Deixa eu ler essa jurisprudência aqui para a gente. Parágrafo 1º, não, artigo 1º, caput, e parágrafo 1º da Lei 5.934, de 29 de março de 2011, Estado do Rio de Janeiro, tá? Aí outra lei estadual que mexe com uma matéria que é de competência da União, o qual dispõe sobre a possibilidade de acúmulo de franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, determinando a transferência dos minutos não utilizados no mês de sua aquisição, enquanto não forem utilizados para os meses subsequentes. Você entendeu, né? Aqui é a lei estadual do Rio de Janeiro, muito interessante. Opa! Muito interessante. Queria beneficiar o consumidor, né, para que ele pudesse aproveitar nos meses subsequentes franquia de consumo que ele não consumiu no mês que ele pagou. Só que essa matéria é competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Legislar, a gente nem está vendo ainda, não é? Esse é artigo 22. Mas que você saiba que se a Constituição diz bem aqui que telecomunicações é serviço público federal, você de antemão já saiba que legislar sobre telecomunicações é competência da União. Então, eu já trago aqui uma jurisprudência que eu aproveito, e quando eu chegar no bloco de aula falando sobre o artigo 22, a gente já avança com mais rapidez. Vamos lá, outra jurisprudência. Lei distrital, ao obrigar as empresas concessionárias prestadoras de serviço de telefonia fixa, é sempre telefonia, a individualizar determinadas informações nas faturas, dispôs sobre matéria de competência privativa da União, conforme afirma o requerente. Não há lei complementar nos termos do parágrafo único do artigo 22, porque é o artigo 22 que fala da competência legislativa, que autoriza estados e Distrito Federal a legislar sobre questões específicas em matéria de telecomunicações. Com essas breves considerações, voto no sentido da procedência da ação direta e com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital número 3.426 de 2004. Aqui é uma lei distrital, o Distrito Federal ele é uma unidade híbrida, já falei para você, ele é um ente federativo híbrido, ele se comporta ora como município, ora como Estado, aqui ele está se comportando como Estado, e ele tentou legislar, aliás, ele legislou sobre telefonia, só que quem cuida o serviço público de telefonia é um serviço público da União, e é ela que legisla sobre o assunto, não é um serviço estadual ou distrital. Aqui, essa jurisprudência, ela traz uma novidade para a gente, que eu vou explorar quando trabalhar o artigo 22. O artigo 22 fala de competência legislativa privativa da União, está aqui, olha, privativa da União, mas a União pode delegar, para ela delegar tem que ser por lei complementar. E aí, a jurisprudência justamente diz isso, Gilmar Mendes foi o relator, ele diz isso, que não há lei complementar que autorize, ele não viu lei complementar que autorize os estados e o Distrito Federal a legislar sobre essa questão.
Por isso, questão específica em matéria de telecomunicação. Por isso que o Distrito Federal não pode legislar, porque regra é da União, tá bom? Vamos seguir. Artigo 21 ainda, explorar diretamente ou mediante autorização, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o quê? Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, rádio e TV, são serviços públicos, tá? Os serviços de instalação de energia elétrica é serviço público federal, tá? Aproveitamento energético dos cursos d'água, as hidrelétricas, em articulação com estados, onde se situem os potenciais hidroenergéticos. A navegação aérea, aviação civil, aeroespacial, a infraestrutura aeroportuária, Infraero, e os aeroportos que foram privatizados, não é? Infraero é empresa pública. Os serviços de transporte ferroviário, aquaviário, entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Está vendo a quantidade de serviço? Isso tudo aqui, gente, é serviço público federal, tá? Então, ele vai explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. E vai ter a agência reguladora, agência reguladora para fiscalizar. Então, aqui a gente tem ANEEL, Anatel já fui, perdão. ANEEL, ANTT, tem a Agência Nacional de Águas, a questão da exploração da navegação aérea, enfim, a gente tem várias agências reguladoras aqui, certo, que vão fiscalizar esses serviços. Eles são serviços públicos federais. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para você aqui é que o transporte rodoviário intermunicipal não entra. Intermunicipal sobrou para o Estado, tá bom? Só para a gente não esquecer isso. Vamos lá. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Distrito Federal... Perdão. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Presta atenção, a Defensoria Pública do DF é o próprio DF que organiza, ok? Que organiza, mantém e sustenta. Tá? Isso foi resultante de uma alteração por emenda, tá? Mas para a gente não esquecer, vou reler aqui, olha. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e território. Então, Poder Judiciário, tanto que é TJ, DF e T. O Poder Judiciário do Distrito Federal e do território é mantido pela União, e a gente chama de TJDFT. Nem tem o T ainda, nem tem território mais. Tá? Eu digo ainda porque pode ser criado no futuro, mas no passado existia e hoje não existe mais. Mas a gente chama TJDF e T. E o Ministério Público é MP, DF e T. Ok? Apesar de não existir ainda território, tá bom? Na divisão do MPU, a gente tem um ramo que é MPDFT. Agora, a União só cuida da Defensoria Pública dos territórios. Antigamente, cuidava da Defensoria Pública do Distrito Federal e território. Mas como a gente teve uma mudança por emenda, dando mais autonomia para as defensorias públicas dos estados, e o DF é tratado como estado, o DF também ganhou, né? A Defensoria Pública do DF também ganhou uma emenda dando autonomia para a DP, Defensoria Pública do DF, tá? Que é o próprio DF que mantém, sustenta e organiza, orçamento próprio, ok? Beleza? Aqui a gente não vai esquecer isso. Agora eu vou fazer o seguinte, meu bem, vou parar aqui, porque eu já extrapolei o nosso tempo de bloco, e eu vou ficar nessa página, tá? A gente vai abrir com essa página, e eu só vou apagar esse rabisco, e a gente vai trabalhar aqui a polícia civil, as polícias, né? Porque a gente também tem uma alteração aqui da polícia penal,
e eu não quero passar corrido nessa alteração. Então, eu vou para o próximo bloco, que é melhor, tá? Clica no próximo bloco para a gente continuar.